Programas Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação Fadisma. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET, TV Santa Maria, a TV que é nossa. E a alegria sempre de dividir com vocês a questão envolvendo 9 anos de programa. 9 anos que vocês nos assistem, 9 anos que vocês nos dão este apoio. Por isso, estamos todo esse tempo de forma ininterrupta aqui na nossa TV. Lembrando sempre dos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Estamos colocando no nosso site as datas de inscrição para as provas da Fadisma que vão até o mês de agosto. Deem uma verificada lá, importantíssimo, a área do direito e a área da contabilidade. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado por esse apoio, muito obrigado por esta confiança que vocês nos dão há 9 anos aqui na TV Santa Maria e no Cidadania e Segurança Pública. Hoje, mais uma vez, aqui nos nossos estúdios, estamos tendo a grata satisfação e uma felicidade muito grande de estarmos hoje recebendo aqui a doutora Viviane, eu vou ler todo o nome para não termos nenhuma dúvida, Viviane de Freitas Pereira. Doutora Viviane, que é a nossa juíza da Justiça Militar do Estado e que há muito tempo nos relacionamos, enfim, e temos o contato direto com a JME, que nós chamamos Justiça Militar, e que estava nos devendo um bate-papo aqui. E hoje a doutora Viviane está aqui. Doutora, muito obrigado. Sabemos das agendas, sabemos das atribulações, enfim, de atribuições da senhora junto à Justiça e separar esse tempinho aqui para a gente bater esse papo. Quero agradecer primeiro a sua presença aqui, conosco e nós sabermos um pouquinho da nossa Justiça Militar. Recebo os meus cumprimentos. Obrigado. Eu que agradeço o convite, na verdade é um prazer ter acesso a esse espaço, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, especialmente esse projeto a respeito do qual a gente vai falar. Exato. E também cumprimento pelo programa, pelos 9 anos de programa. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Sucesso sempre. Obrigado. Doutora, gostaríamos que antes de nós iniciarmos, e para que a comunidade tenha conhecimento, a Justiça Militar, como o segmento todo de justiça, está adentrando aí a Justiça Restaurativa. A doutora Viviane vai conversar um pouquinho conosco justamente a esse respeito, da Justiça Restaurativa. Mas antes, doutora Viviane, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como funciona, qual a missão da Justiça Militar,
porque tem algumas pessoas que possam estar nos assistindo agora e que têm dúvida, como é que é? Ela é diferente da justiça comum? Como é que é só militar? Então, da senhora nos dá um pouquinho a síntese, né, da missão da JME. Hoje a Justiça Militar Estadual tem uma competência criminal e civil, né? Durante muito tempo, o senhor sabe disso, a nossa competência era exclusivamente criminal, né? Mas alterações posteriores constitucionais aumentaram, vamos dizer assim, estenderam nossa competência também para algumas questões cíveis. Então hoje a Justiça Militar Estadual julga crimes militares, né? E ações cíveis contra atos disciplinares. Então, temos processos criminais e processos cíveis. É importante a gente referir que os crimes militares, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que representam, né, no que consistem. Os crimes militares são os crimes que são definidos no artigo 9º do Código Penal Militar, né? Então, com uma linguagem mais direta, né? Não são todos os crimes cometidos por um policial militar que vão ser julgados na Justiça Militar Estadual. Né? Mas aqueles que se encaixarem naquelas hipóteses que estão descritas no artigo 9º do Código Penal Militar. Então, por exemplo, vamos exemplificar apenas algumas condutas, as condutas que são praticadas em serviço, por exemplo, né? Normalmente são crimes militares. A única situação que de repente a gente não vai julgar, que vai ser remetida para a Justiça Comum, são os crimes dolosos contra a vida, porque se for crime doloso contra a vida de competência do Tribunal do Júri, nós não julgamos. Mas os crimes que são cometidos em serviço, normalmente a competência é nossa. Então, estão relacionadas com a atividade policial militar, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir, podem imaginar que qualquer crime cometido por um policial militar seja de nossa competência. Exato, né? Isso é um equívoco, na verdade não é assim. Porque se ele estiver de folga e não tiver nenhuma relação com a atividade, né? Se não for cometido dentro do quartel, por exemplo, não será de nossa competência. É um crime comum, vai ser julgado pela Justiça Comum. Doutora Viviane, uma das situações que sempre se ouve, né, é a questão envolvendo o corporativismo, que existe uma proteção, enfim, né, fazendo aqui o comparativo, né, que existe uma proteção interna e tudo mais. A Justiça Militar, ela está ali justamente para fiscalizar, cobrar de que isso praticamente é impossível de acontecer? Sim, a Justiça Militar tem uma importância muito significativa na questão da manutenção da hierarquia e da disciplina, né, das instituições militares. E eu acho que na verdade, a perspectiva é outra, né? Acho que até tem um olhar assim, bastante duro com as condutas. Certo. Na verdade, e também eu acho que é importante a gente considerar que isso a gente observa nos processos, os processos têm uma tramitação mais célere, né? Eles andam mais rápido. Então, a resposta àquelas condutas que são praticadas, elas vêm antes. E isso é importante também, tem um efeito não só para a corporação, mas também para a sociedade. Então, assim, a gente não pode afirmar essa questão, eu acho que é uma questão que reduz muito o papel da Justiça Militar, sabe? Porque o que eu vejo, e também acho que é importante falar a respeito, a nossa competência se divide entre competências dos conselhos e as competências do juiz singular. Né? Ah, importante. Então, quando a vítima é civil, quando é um crime militar praticado contra a vítima civil, o juiz de direito, né, concursado, tal qual os juízes da Justiça Comum, da Justiça Federal, enfim, é ele que julga. O juiz é um juiz de direito, porque às vezes até as pessoas imaginam, mas é militar, é carreira militar. Sim. Não tem nada a ver, é um órgão do Poder Judiciário. A doutora Viviane é da Justiça Militar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São concursos também, como os concursos que se faz para ser juiz da Justiça Comum, se faz para ser juiz da Justiça Militar. Então, o juiz de direito, né, o juiz de carreira, ele julga sozinho, né, numa competência monocrática, os delitos que tem como vítimas civis. E os outros delitos, que são delitos normalmente, vamos dizer assim, os propriamente militares, né, e eles vão ser julgados, então, pelos conselhos permanentes e conselhos especiais, dependendo da situação ali do autor do fato. Sim. Doutora, uma situação também importante para que o nosso telespectador tome conhecimento, também fica uma dúvida, ou não sei se nós poderíamos chamar de dúvida, mas a questão de localização, né? Por exemplo, a nossa Justiça Militar
qual a abrangência dela em termos territorial? Que em questões de policiamento nós chamamos de responsabilidade territorial, né? Isso, vamos transferir uhum. essa mesma linguagem. A responsabilidade territorial da nossa Justiça Militar, qual a abrangência dela? O estado do Rio Grande do Sul, assim como o estado de Minas e São Paulo, são os 3 estados no Brasil que possuem tribunais militares. Tá? Então são os tribunais de segundo grau que vão julgar os nossos recursos. Rio Grande do Sul e Minas. Rio Grande do Sul, Minas e São Paulo. Só tem nesses 3 estados. Nos demais estados, os recursos das decisões de primeiro grau da Justiça Militar vão para os tribunais de justiça. Uhum. Tá? Então até há outros estados que teriam efetivo suficiente para ter o Tribunal Militar, mas que não tem. Então tem hoje no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas. Nós temos então um tribunal, né, em Porto Alegre que julga os recursos. Isso também às vezes há algumas confusões, por exemplo com a STM, que na verdade não julga os nossos recursos. O STM é um órgão da Justiça Militar da União. Uhum. Né? O nosso então órgão de segundo grau é o Tribunal em Porto Alegre. E a nossa competência territorial é dividida da seguinte forma: são 4 auditorias. 2 auditorias em Porto Alegre. Temos 2 em Porto Alegre. 2 em Porto Alegre. Uma auditoria em Santa Maria e uma auditoria em Passo Fundo. Uhum. Então, cada uma dessas auditorias tem uma competência territorial bem considerável, bem extensa. Nós ficamos imaginando, então, como só temos 2 no interior. No interior, isso. Porto Alegre também tem competência para algumas cidades do interior, ali a parte toda a Serra, ali. Pega a região da Serra, isso, Serra, e ali até, acho que Rio Grande, Pelotas, o outro Porto lado, Alegre. Sul também. Isso. Santa Maria, aqui a gente vai pegar Uruguaiana, Livramento, Bagé, toda a região de fronteira. Região da fronteira lá. Exatamente. Ali a partir das Missões também, Santa Rosa, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, tudo nosso. Né? E toda essa região central aqui. Sim. Aí Passo Fundo mais... Estou tentando lembrar ali Erechim. Isso, aí pega Erechim. Até a fronteira com Santa Catarina ali. Santa Rosa. Santa Rosa é nosso. Santa Rosa é nosso aqui. Isso. Doutora, sabemos então que aconteceram algumas modificações, né? Eu acredito que uma das últimas vezes, faz tempo, que eu estive conversando com a senhora lá, essa questão do manuseio de processos, enfim. Isso teve uma grande modificação, né? Total. E uma adaptação aí. Estamos ainda nos adaptando. Então quer dizer que está tudo agora... Estamos 100% online. 100%? Né? Com os processos dentro do processo eletrônico, no EPROC. E no início é difícil, né? Porque eu fico é uma situação totalmente isso. nova, né? Isso demandou muito trabalho de muitas pessoas, dos servidores especialmente, trabalharam muito. E os próprios órgãos externos, né, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros tiveram que se adequar também a essa situação. Então, todos nós estamos ainda aprendendo com essa situação nova. Mas, de certa forma, isso facilitou nesse período que a gente não contava, obviamente, né, que a gente não esperava. Mas isso, exatamente. Mas isso acabou facilitando... Acabou dando uma grande coincidência de momento, né, doutora? Isso, porque eu acho que a gente pode dizer assim que toda essa parte de digitalização, de inserção dos processos no sistema, assim, a gente foi finalizando ali no final de 2019, início de 2020, então quando veio a situação da pandemia, a gente já estava praticamente com todos os processos no EPROC, no sistema, e isso permitiu que já fim de maio, ali 20 de maio, nós tivemos uma conversa com a corregedoria e a gente disse, nós vamos ter que trabalhar online, não tem outra forma. Não que a gente não estivesse trabalhando, a gente estava trabalhando nos processos, mas não havíamos começado as audiências, né? E aí, em maio, finzinho de maio, a gente começou com as audiências e julgamentos todos online. Isso fez com que a gente não parasse de trabalhar, continuamos. Então hoje... A gente tem algumas situações excepcionais, se precisar, claro, a gente faz com todos os cuidados que são possíveis, né? Porque também os prédios das auditorias estão sendo adaptados. Certo, mas isso. A gente faz, sendo possível, a gente faz, ou necessário, melhor dizendo, a gente faz presencial. Mas a grande maioria dos atos tem sido online, né? As audiências de julgamento está funcionando bem. A gente vai aprendendo, vai sofrendo um pouquinho, mas vai aprendendo. Doutora, o que se notou, né, em todos os setores aí,
foi uma grande readaptação, Sim. né? Porque se vivia uma rotina numa determinada situação e que tivemos que mudar toda essa rotina, né? Que nós tínhamos no dia a dia. Então, algumas coisas até hoje nós conversávamos com alguns diretores da escola e nós falávamos a respeito de que algumas situações elas chegaram, houve uma adaptação e não vai voltar aquilo que era antigamente. Né? Acho que a gente está observando essa tendência também, não que se vá trabalhar 100% online, não é essa a intenção. Não. Mas a gente vai conseguir resolver alguns problemas que nós tínhamos, exatamente em razão dessa nossa competência territorial, né? Sim, imagina essas distâncias todas. Exatamente, em virtude dessa competência territorial tão ampla, a gente precisava trabalhar com muita expedição de carta precatória. Então agora, imagina. Exatamente, agora tendo essa possibilidade de realizar as audiências online, claro que a gente depende de que as pessoas tenham de alguma forma acesso à internet, né? Mas se houver, a gente consegue então o próprio juiz aqui do processo fazer essa inquirição. Isso acaba sendo bom para todo mundo. Perfeito. E aí vem a questão envolvendo, por exemplo, o sistema penitenciário, dentro do aspecto dessa movimentação de preso, né? Sim. O réu preso, então imagina essa movimentação toda. E eu não sei como que estava também aí a nossa justiça militar em termos dessa movimentação do réu preso. Normalmente era feita com os nossos réus, né? Eles vinham de Porto Alegre, o nosso presídio militar em Porto Alegre. Existe um único presídio militar que se situa em Porto Alegre e aí essa movimentação era... se fosse necessário, claro que a gente, como o presídio em Porto Alegre, a gente tinha a possibilidade de expedir a carta precatória para as auditorias de Porto Alegre. Claro, porque está lá. Mas se eventualmente, vamos imaginar, fosse um interrogatório que fosse necessário fazer na presença do juiz do processo, teria que vir a Santa Maria, como aconteceu muitas vezes. Exato, né? isso. Então aí tu desloca a viatura, desloca a escolta, enfim. Verdade. E aí agora a gente tem essa estrutura, então isso facilita muito. Muito bom, muito bom. Doutora, justiça restaurativa, né? Vamos falar um pouquinho, que eu sempre digo aqui, doutora, que quando o papo é legal, a gente, quando olha, eles já estão nos avisando que o tempo está terminando, né? Justiça restaurativa. É o tema que faz o olho brilhar agora. Olha aí, que coisa boa. Né? É uma novidade, enfim, mas é extremamente interessante e um tema que está nos trazendo uma perspectiva assim, de trabalho muito, muito, muito interessante. Que bom, que bom. Como como chegou e como que está? Olha, eu até contei, a gente realizou um evento no último dia 11 de junho, um evento online, né? De lançamento do nosso projeto de justiça restaurativa. Isso, nós acompanhamos aqui Isso, e aí foi um evento bem interessante, acho que muito produtivo. Nós tivemos o acompanhamento dos juízes, dos desembargadores, dos tribunais também de Minas, São Paulo, né, interessados em conhecer a nossa proposta, para ver se é possível levar então, para aqueles tribunais. Já está tomando um outro corpo. Bem interessante. E também foi acompanhado por vários militares, né, pelos comandos. Havia representantes do Comando Geral da Brigada, dos bombeiros, que são nosso público-alvo, servidores da Justiça Militar, todos os colegas. Então, assim, foi bem interessante. E a gente apresentou o projeto, que na verdade eu digo que nasceu de uma conversa, daquelas conversas por acaso, que acontece por acaso. E normalmente acaba acontecendo mais ou menos assim, né? As grandes ideias aí. Isso, a ideia já existia há algum tempo, eu vinha pensando a respeito. Era a questão da implantação. E aí, ali antes de iniciar esse período da pandemia, acho que foi em fevereiro, eu fui a Porto Alegre para uma reunião, e fui apresentada para o desembargador Leoberto Brancher, no Tribunal de Justiça, pelo colega Alexandre Aroni, lá em Porto Alegre. Sim. E o desembargador Leoberto... O doutor Alexandre passou por nós aqui, né? Passou em Santa Maria, exatamente. Agora está em Porto Alegre. E o desembargador Leoberto é, assim, um dos precursores da justiça restaurativa, não no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, no Brasil, né? Então, ele trabalhou com o projeto da Justiça para o Século XXI no âmbito do Tribunal de Justiça, enfim, né? Então, assim, tem uma larga experiência, um grande conhecimento na matéria. E aí eu encontrei com ele e aí comentei com ele, olha, faz tempo que eu estou lendo a respeito e pensando, né? E tinha intenção de fazer alguma coisa na Justiça Militar. Eu acho que é possível. E ele disse, e a resposta dele foi, por que não? Né? Abriu a primeira porta. A primeira porta, é mais ou menos isso.
E ali, então, claro, as coincidências, elas nos ajudam também. Eu não sei se são coincidências, né? As coisas vão se encaixando. Eu digo, doutora, que sempre, eu acredito, não existem coincidências. E o que acontecia ali em fevereiro, no mês que a gente teve a conversa, estava tomando posse a nova presidência do tribunal, né, a nova administração, e assumindo como presidente o desembargador Fábio Duarte Fernandes. E o desembargador Fábio tem formação em justiça restaurativa. Opa, então, olha aí, ó, ele mais conhecia a matéria. E aí, ali naquela mesma semana, nós já conversamos e ele disse para mim, não, se tu pensa, faz uma proposta de trabalho, vamos tocar isso aí. E aí as coisas foram acontecendo, foram abrindo cursos de capacitação, porque não tem como pensar em justiça restaurativa sem capacitação. Perfeito, correto. Então, cursos no CNJ, cursos junto a júris, cursos do Tribunal de Justiça, né? Nós fomos incluídos sempre com esse padrinho, que é o desembargador Roberto, que nos ajudou muito. E aí ele foi nos incluindo, formamos uma equipe, né? Uma comissão, porque a gente tem como base, vamos dizer assim, normativa, uma resolução do CNJ, que é a resolução 225, que é de 2016, e que foi alterada depois em 2019, mais um artigo foi acrescentado, para que haja, assim, na verdade, os termos da resolução, eles funcionam como uma espécie de incentivo aos tribunais do país para que sejam criadas iniciativas em justiça restaurativa, né? Então, com base nessa resolução, no final de 2020, em dezembro, depois que a gente já havia concluído a primeira parte de capacitação, o desembargador Fábio, então, o desembargador militar Fábio, publicou uma portaria de nomeação no tribunal, instituindo a comissão para a implantação da justiça restaurativa. Então foi tudo em ato contínuo, as coisas foram... Isso, exatamente. E aí a gente fez então uma proposta de trabalho, porque na verdade quando ele criou a comissão ali a gente ainda não imaginava em que termos a gente ia fazer essa proposta. Certo. Porque a resolução do CNJ ela é muito interessante, porque ela estabelece, ela delimita, né, a justiça restaurativa no sentido de observação, os projetos que venham a ser apresentados, eles devem observar determinados limites, né? Sim. Então existe toda uma questão principiológica, de técnica, enfim, porque ela se destina a dar um outro olhar a respeito dos conflitos, né, que podem ter ou não danos, para que as pessoas encontrem, a partir dessas técnicas, desses princípios, formas de conduzir essa situação, o problema que se apresenta. Né? Então, a partir dessa resolução, observando essa limitação que é estabelecida, os tribunais eles têm um certo espaço para montar, de acordo com a realidade de cada tribunal, a sua proposta. Então, a gente ainda não tinha naquele momento a proposta pronta, claro. A gente formou a comissão para estudar. E foi o que nós fizemos agora no início de 2021, o nosso prazo era 29 de março, né? E a gente fez então um estudo para ver qual seria a melhor proposta no nosso âmbito. E nós ficamos sabendo ali, eu acho que final de fevereiro desse ano, início de março, que havia uma experiência no 12 BPM de Caxias do Sul. Isso. Na época, comandada pelo tenente-coronel Ribas. Isso, Jorge Emerson Ribas. O coronel Ribas fez uma parceria com um programa que existe em Caxias, isso é bem interessante. O município de Caxias tem um programa de justiça restaurativa, que é Caxias da Paz, o nome do programa. E eles fizeram uma parceria e eles capacitaram alguns policiais militares. E essa capacitação voluntária, né? A justiça restaurativa é sempre voluntária. Sempre voluntário. E aí eles então se dispuseram a participar e foram capacitados. E nós conversamos com eles. E eles nos deram um retorno assim muito interessante, né? Eles disseram assim que a justiça restaurativa estava funcionando para eles como uma nova ferramenta de trabalho, porque são policiais que trabalham com PROERD, com polícia comunitária. Já estão dentro daquele âmbito. Exatamente, comunitário, né? Porque a justiça restaurativa é uma justiça pensada, né? Quando a gente fala justiça, as pessoas acham que é dentro dos fóruns e dos tribunais. Isso. Também, mas não só. Porque... E até talvez em questões de tempo mais fora do que dentro. Sim, é muito, muito ampla nesse sentido da comunidade, da participação da comunidade. Ela pretende estender a participação desse olhar a respeito dos conflitos a todos os envolvidos, a todos os afetados.
Né? Então isso extrapola as salas de justiça. É bem mais do que isso. Certo. E foi isso que a gente percebeu com a capacitação e ouvindo as pessoas. Sim. Né? Porque isso também é importante. A justiça restaurativa, ela abre possibilidades de escuta, né? De diálogo. Eu acredito que este é o grande mote, né? De poder ouvir, porque daqui a um pouco existe aquela angústia daquela pessoa, enfim, de colocar isso para fora, né? Exatamente. E verificar aí eu acho que consegue São se pegar o diagnóstico. necessidades. As pessoas terem condições de expor as suas necessidades. Né? E aí, ali, a partir daquela conversa com aqueles policiais, a gente viu que a gente estava no caminho certo. Então, o que a gente fez? A gente montou um projeto que visa a capacitação de servidores e magistrados, né, para utilizar nas relações internas. Então, nesse primeiro momento, a ideia não é aplicar num processo judicial, isso foi deixado para ser pensado. A gente acha que a gente precisa de mais um período de capacitação e estudo. Correto. Então, assim, num primeiro momento, vamos capacitar servidores e magistrados para utilizar técnicas de justiça restaurativa nas suas relações internas, porque elas podem ser utilizadas na família, podem ser utilizadas na comunidade, podem, né, ali na comunidade do bairro, nas escolas, para tratar os conflitos dentro das escolas. Precisa ser criada uma base. Exatamente, de sensibilização muito forte. Perfeito. E aí, então, a gente capacita servidores e magistrados. A gente pode, por exemplo, utilizar técnicas como círculos, né? Enfim, para tratar nossas questões ali, melhorar as nossas relações internas, que esses policiais que a gente conversou nos narraram essa situação. O lá de Caxias. De Caxias, que depois que eles fizeram a capacitação, as próprias relações entre colegas melhoraram. Tá aí, ó. Então, essa é um dos nossos focos de trabalho. Outro foco de trabalho é criar uma linha de escuta para vítimas, que podem ser civis ou militares, né? Aquela questão da escuta. Então, a gente vai fazer parcerias, porque a gente precisa de parcerias para isso. E o terceiro, vamos dizer assim, o terceiro viés poderia ser, é a capacitação mais ampla, a Justiça Militar como anfitriã, incentivando a capacitação dos seus jurisdicionados, do público-alvo. Certo. Né, para gerar lá nas abordagens policiais, lá na relação da brigada e do Corpo de Bombeiros com a comunidade, também uma outra percepção. De repente, a gente vai conseguir capacitar pessoas para utilizar essa ferramenta no seu trabalho também, no dia a dia. Né? Então, a ideia é fazer parcerias para abrir cursos, palestras, para que alguns sejam capacitados como facilitadores, para eles mesmos conduzirem as técnicas de justiça restaurativa dentro do âmbito da instituição. Nós não vamos lá fazer isso. Sim, né? sim. O que a gente vai fazer é capacitar, orientar. E isso foi, assim, de certa forma, construído a partir dessa ideia, quando a gente viu que os policiais militares que tiveram essa experiência avaliavam de uma forma extremamente positiva, né? A gente entendeu que no primeiro momento esse era o primeiro caminho de aplicação da justiça restaurativa. Vamos capacitar pessoas, né, e ajudá-las, né, e nos ajudar nessa ideia de construção de paz. Olha, doutora, é uma situação inovadora, sem dúvida nenhuma, né, e que nos traz aí, eu acho que a senhora falou a palavra ferramenta, né, durante esse momento. E sem dúvida nenhuma, é uma outra ferramenta. Exatamente. E que isso também vai acontecer um reflexo direto dentro da própria justiça militar. Provavelmente. Né? Esse reflexo ele vai ser... hoje, sem dúvida nenhuma, não podemos falar sobre isso, em termos de reflexo, né? Ou dizermos que... É uma sementinha que está sendo plantada. Perfeito. É esta sementinha, né? Mas que tem que ser muito bem cuidada, regada. E eu vejo um potencial de um reflexo positivo assim, muito amplo, já que a gente está falando sobre questões de cidadania e segurança pública. Muito amplo para a comunidade, né? E nas próprias essas questões que eu refiro de abordagens policiais, porque não se trata da questão de preparar o policial, por exemplo, para uma questão, sei lá, um conflito armado, por exemplo. Isso eles estão preparados. Isso. Né? Não é esse o objetivo principal, não é esse. Não é. É que a gente tem que considerar que o policial militar atende vários tipos de ocorrência, né? Ele vai lá na briga de vizinho, né? Ele está lá na escola, tem relação ali, contato direto com adolescentes.
Então, são várias, vamos dizer assim, várias possibilidades de utilização dessa ferramenta. Então, é uma capacitação nesse sentido com técnicas, né? A gente até elegeu no projeto 2 técnicas, que é a técnica dos círculos, em que as pessoas se sentam em círculos para conversar, para diálogo e escuta, né? A partir da contação de histórias. O que está faltando nesse mundo maluco que nós estamos vivendo. É muito interessante, é técnica, é método, mas Sim. É muito interessante, o efeito é muito impressionante, porque a gente acaba criando ali relações de conexão com as pessoas, né? E isso ajuda a tratar os conflitos, a pensar sobre os conflitos, né? Porque daqui um pouco o grande problema que eu tenho, né? É um problema meu também. É da senhora também. Exatamente. E daqui um pouco a senhora pode dizer assim, não, mas peraí um pouquinho, aconteceu isso comigo e eu fiz isso. Então, quer dizer, é muito interessante. Maravilha. E Doutora, a outra técnica que sim. a gente colocou no projeto é da comunicação não violenta. Né? Então, assim, a forma como eu observo, como eu sinto uma determinada situação, como eu crio a necessidade, como eu consigo transmitir aquilo que eu percebi. Né? Eu sempre resumo dessa forma. Eu posso dizer a mesma coisa de várias maneiras. Exatamente. Né? Isso. Então, a comunicação não violenta. Então, policiais treinados com comunicação não violenta podem trazer também um resultado bem interessante no contato com o público. Acabou deixando, né? Evitou, essa é a palavra correta, evitou uma série de situações, tendo em vista a forma como foi abordado. Exatamente. Como foi abordado. Doutora, dentro do seu estudo que teve até agora, enfim, dos passos que foram seguidos, em questões de tempo, quando mais ou menos a senhora tem ideia de que possa nós termos já os primeiros resultados? Assim, que tempo mais ou menos? A gente montou um cronograma de ações agora, né? Então nesse primeiro momento, a gente tem algumas providências ainda internas que a gente está aguardando para os próximos dias. Aí o primeiro momento seria firmar algumas parcerias, né? E isso o próprio CNJ incentiva, a gente trabalha em parceria, são articuladas parcerias. Então, assim, com universidades, de repente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, a gente tem uma escola judicial de formação. Essencial. A gente vai fazer várias parcerias para conseguir colocar em prática essas compartilhando ideias. Essas. Exatamente. Né? Então, já há algumas possibilidades alinhavadas. E, então, esse primeiro momento seria de firmar essas parcerias, para já, provavelmente no segundo semestre, já apresentar os primeiros cursos de capacitação. Olha aí. Né? Essa é a ideia. Essa pergunta, ela, na realidade, da minha parte, ela tem uma segunda intenção. Qual a segunda intenção? É já deixar a senhora previamente convidada para nós retornarmos aqui, né? A senhora retornar aqui, e aí eu vou esperar esse sinal verde. Combinado. Pela sua parte. Olha, já temos algumas coisas aí mais desenvolvidas, enfim, para trazer aqui para a comunidade. Porque a gente vê isso nos cursos de capacitação. A melhor forma de a gente mostrar, né, o papel da justiça restaurativa é pelo meio do compartilhamento de experiências. Então, a partir do momento que a gente tiver experiências como essa que eu relatei, né, do 12 BPM, a experiência que eles tiveram lá foi extremamente importante para a construção da nossa proposta. Né? E eu sempre agradeço muito o pessoal de Caxias pela ajuda. Sim, imagina, foi assim, ó, é que quando é para acontecer as coisas, né? Elas vão fechando. Isso. E aí eles dizem assim, olha, eu não posso ajudar nesse sentido, mas parem um pouquinho que eu conheço quem saiba, né, quem pode. Quem já e aí começa teve essa experiência. Então a ideia é começar com a capacitação já no segundo semestre, né? Então isso deve se desenvolver para que provavelmente no início do ano que vem já haja alguém capacitado nas instituições para conduzir, por exemplo, círculos, exatamente. Então fazer as primeiras experiências para ver os efeitos nas relações internas e externas. E a análise de um projeto piloto ficou para o segundo semestre de 2022. Aí a gente vai pensar sobre o aspecto judicial, se ação penal, execução penal, onde é que a gente vai encaixar uma proposta. Para ver, porque o mais importante nesse momento é a questão de darmos passos curtos, mas firmes. Exatamente. Né?
Para não deixar isso assim, pô, daqui a pouquinho eu vou ter que retroagir lá, porque... Exatamente. Então, importantíssimo E com isso. as pessoas sensibilizadas e capacitadas, a discussão ela ganha um outro nível. Claro, né? sim. Então, as propostas assim vão crescer, as pessoas vão fazer sugestões, e eu acho que daí todo mundo vai ganhar. Então, essa é a ideia. Doutora, já me avisaram lá que o nosso tempo se foi. Eu quero, mais uma vez aqui, fazer esse agradecimento. Eu tenho certeza absoluta que o objetivo proposto para hoje foi atingido. Foi atingido, sim. Até essa questão envolvendo justiça militar. Então, diante desse aspecto, eu quero que a senhora leve o abraço aqui do programa Cidadania e Segurança a todos os seus colaboradores, né, dentro da Justiça Militar. Com e certeza. A senhora falou também a questão de parceria. Eu coloco aqui o nosso programa Cidadania e posso também colocar a TV Santa Maria como parceira disso. Ai, que bom, né? Fico muito feliz. Necessitando da TV Santa Maria, ela está aqui aberta para o que vocês acharem que ela possa contribuir, né, dentro do seu métier. Ela está aberta juntamente com o programa Cidadania e Segurança, totalmente com certeza, aberta. Agradecemos muito. Para nós fazermos, inclusive, essa técnica aí, enfim, o que a senhora achar que deva se utilizar no bom sentido da TV Santa Maria, a TV está aberta aqui. Agradeço Tá bem, muito. doutora? Com certeza. E com parabéns. Certeza. Obrigada. Parabéns por essa iniciativa, por buscar. Porque a gente sempre diz assim, olha, quando eu fico aqui, diz, olha, uma pessoa me falou isso, mas eu acho que não dá certo. A questão do pessimismo. O que a gente notou aqui é que a senhora foi muito otimista em buscar isso. Eu tenho muita fé nessa proposta. Olha aí, ó. Então, é isso aí. A partir daí eu tenho certeza que o sucesso está desenhado aí pela frente. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Agradecemos também. Agradeço Obrigado, em nome da doutora? Justiça Militar. Obrigado. Bom, como disse a doutora Viviane, eu acredito sim que atingimos o objetivo. Então, ela nos deu aqui toda a preparação, né? Nos explicou tudo como funciona. E vai ser muito bacana, mais no final do ano, né, dela voltar até o nosso programa para nos dizer como que está e tudo mais. Porque você sabe muito bem, dentro do nosso relacionamento, eu sou um apaixonado pelo planejamento estratégico, né? A gente faz a questão do curto, médio e longo prazo e não tem como nós nos perdermos, né? Isso se chama planejamento em qualquer situação, inclusive na familiar, né? Você sabe bem como é que a gente faz. Desta forma, nós queremos aqui agradecer muito de coração a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita para a doutora Viviane, mande aqui para a TV e nós mandamos para ela e tiramos essa dúvida com vocês, tá bem? Muito obrigado por essa companhia. Tenham todos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA.